A gente vai falar, o meu grupo é eu sou Ana Pauliana Mesquita, o grupo é composto por eu e pelo Leonardo dos Santos. A gente vai falar sobre a linearização. Tópicos de abordagem. A gente vai falar as técnicas, a fundamentação matemática e a aplicação. Os conceitos. A linearização ela é uma técnica que ela é usada para converter uma imagem em tons de cinza ou, em uma imagem binária, no caso preto ou branco, com base em um valor de limiar. Essa é uma técnica que ela reduz a imagem em apenas esses dois níveis para justamente facilitar a identificação e isolamento dos objetos de interesse. Esse é um processo que ele é utilizado em diversas aplicações da visão computacional, como o reconhecimento de padrões, detecção de bordas, etc. No princípio, a gente faz uma classificação com base limiar nos pixels, que é amplamente utilizado, que é um valor limite específico. Pixels de intensidade acima do limite, eles são classificados como brancos, enquanto aqueles abaixo são classificados como pretos. E esse princípio, ele constitui como uma base para diversas técnicas de aprimoramento de imagem, que elas ajudam a extrair essas características que são importantes de uma imagem para análise posterior. E as técnicas que a gente utiliza, a gente tem aqui como limiar global, a linearização simples e o método de Otto. A limiar global ela é utilizada um único valor de limiar aplicado na imagem inteira, só que ela não é tão utilizada, não tão adequada para imagens com uma iluminação fundo mais complexo. Por isso que a gente utiliza outros tipos de linguagem, mas ela é praticamente usada, a técnica no qual ela só utiliza um único valor. A linearização simples ela é uma técnica que atribui um valor binário a cada piso com base em uma limiar global. Ela geralmente é mais eficaz quando tem uma iluminação um pouquinho mais consistente, uma separação clara entre o primeiro e o segundo canto. No entanto, imagens que têm um fundo mais complexo, elas precisam ainda assim ajustar. E o método de Otto, ele é utilizado para uma técnica já com ideal limiar na segmentação animal. Ele calcula esse limiar máximo onde está a variância entre classe, valor e pixels, e ele separa em regiões de primeiro e segundo plano. Ele é justamente utilizado para lidar com imagens com uma intensidade mais bimodais ou multimodais, justamente porque ele pode identificar com precisão o limiar que separa os diferentes objetos ou região. Agora eu vou passar para o Leonardo, que ele vai mostrar um pouco do código. Aqui está o código. O primeiro código de exemplo ele é muito simples. Ele dá uma imagem e aplica o threshold nela. E faz o plot dela da imagem, do gráfico, do histograma e do threshold. Aí vou rodar ele aqui. E aí ele retorna a figura aqui, a figura original, né, que é a página. Aqui o histograma, né, da onde está o limiar do threshold. E aqui a imagem com o threshold aplicado. Essa parte que está mais escura ele colocou como preto. E a parte que está mais clara ele deixou branco. E excluindo aqui também as letras, né, que ele continuou preto, já era preto. E o primeiro código basicamente é isso. Aí botar no segundo código. O segundo código ele é o multi-outros. Nesse multi-outros ele não vai só fazer o threshold simples, né?
Ele pega ele também, na verdade, ele pega o threshold simples também, né? O threshold simples do Multiotsu já, com essa nova técnica, só que ele faz alguns outros métodos para digitalizar e fazer uns subplots para ter o historiograma mais detalhado do Multiotsu, porque o Multiotsu ele já não é em preto e branco, ele é o RGB. Mas ele também tem, esse segundo código também é bem simples, ele só pega esse Multiotsu e faz o threshold desse Multiotsu em RGB. O mais complexo mesmo é o terceiro. A gente vai rodar aqui o segundo. Tá rodando, rodou. Vou botar ele aqui. E aqui essa foi a saída, né? Da página. Agora ele fez o RGB. Agora que o histograma tem os dois pontos, né? Do azul, do verde e do vermelho. E aí a parte que está mais escura ele deixou em azul. A parte que está um pouco menos, mas ainda está escura, ele deixou em verde. E a parte vermelha que é a parte mais clara. E o segundo código também, basicamente, só uma cópia do primeiro, só que nesse RGB. E aí a gente vai para o terceiro código. Terceiro código. Que é o terceiro código, ele já é um pouco mais complexo, porque ele é o threshold de Lee. Esse threshold de Lee, o primeiro, ele pega duas datas, né? Porque ele vai fazer algumas implementações nesse terceiro código. Primeiro ele pega esses thresholds, a entropia para o primeiro. Ele faz esse cálculo da entropia ele é originalmente feito para aquela imagem da câmera, né? Eu troquei pela da página. Aí ele faz a entropia, faz os ajustes e faz esse primeiro plot de threshold. Ele faz o primeiro threshold e o threshold normal de Lee, só que nesse método de Lee, usando essa entropia. Aí depois ele faz outro método aqui, no threshold de Lee, com outra entropia para fazer outro plot de otimização com outra imagem. E aí depois ele faz esse outro threshold de 2 aqui com outra imagem, no threshold de Lee, que ele usa alguns callbacks, alguns arranjos de threshold de entropia para essa outra imagem também, para fazer esses plots. E eu acho esse aqui é por último, que ele usa o gradiente de Lee. Que ele faz o último threshold com o gradiente de Lee, calcula esse gradiente e retorna. E aí também tem essa última aqui, que é só para fazer também outra entropia. Eu vou rodar o código aqui para mostrar os resultados. Aqui, o threshold comum, ele já basicamente não achou nada. Ele basicamente acha basicamente nada, que ele só deixa uns pontinhos em preto e o resto fica tudo branco. E aqui tá outro gráfico, ele tá outro gráfico do threshold, ele já não mostra aquela linha central. Ele faz outro método de threshold e vê que não retornou basicamente nada. Aqui o próximo gráfico. Onde ele fez o cálculo desse gráfico aqui, mostrou onde estão as entropias e o patch de otimização está basicamente nessa parte aqui de 150. E aqui o threshold da outra imagem, que aqui ele só achou uma imagem estava bem escura mesmo. E também essa entropia. E por fim essa última aqui, onde ele fez um threshold mais, ele detectou mais o escuro e fez esse outro tipo de entropia aqui. E foi esse sobre os códigos. Tá reproduzindo minha tela já? Já. Ok.
Eu vou falar agora um pouco sobre a fundamentação matemática. Pegando assim o contexto, a eliminação ela é baseada em funções de decisão binária. Ou seja, você vai essencialmente classificando cada pixel com base em uma condição lógica. Se a intensidade for muito alta ou igual ao limiar, o pixel é considerado pertencente a um objeto, ou seja, um branco. É um exemplo branco. Caso contrário, ele é considerado um plano de fundo, ou seja, preto. E essa teoria é ligada à teoria dos conjuntos e à análise de sinais, onde você isola a sua área, a região de interesse em uma imagem. E aqui a gente tem uma das aplicações que é o método de Otto, que é basicamente encontrar o maior valor de limiar que separa o fundo e o objeto da imagem. Como ele funciona? O método ele testa valores possíveis do limiar entre 0 a 255. Ele calcula para cada um a variância entre classes, ou seja, quão diferentes são os grupos de pixels. Aqui, no caso, a classe 1 ela seria os pixels abaixo do limiar e a classe 2 são os pixels acima do limiar. Em que o valor do limiar é testado e quando a gente faz esse cálculo, o melhor limiar é aquele que maximiza essa variância, ou seja, quando ter o resultado, a gente vai verificar, se for um pouquinho abaixo do limiar, ele vai ser pertencente ao objeto, e caso contrário, vai ser um plano de fundo. Então, com esse método de uso, a gente tem essa separação. Outro método é o método de multi-odds, que ela é a extensão desse método de uso para imagens com mais de duas regiões distintas. Ele é um processo repetido, ele define múltiplos lineares, como T1, T2, Tn linhas. Ele segmenta a imagem em 3 ou mais classes e ele utiliza esse mesmo princípio de variância de classe para encontrar o melhor ponto de corte. Ele geralmente é utilizado em imagens que têm vários picos de intensidade. E o método de Lie, que é o Lichtenhorst, que ele utiliza uma abordagem mais interativa, baseada em logaritmos, para encontrar esses resultados. E é isso, a finalização do nosso trabalho. Foi o que a gente utilizou durante o que a gente fez durante que foi passado.